Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser o mercado do milho. Vamos verificar o que tem impulsionado as cotações nos últimos dias e qual deve ser o caminho daqui para frente para os preços do milho aqui no Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Iago Travagini Ferreira, ele que é analista de mercado da Agrifato, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Iago, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas aí. É um prazer estar aqui falando sobre o mercado de milho com você e com toda a audiência aí do Notícias Agrícolas. Iago, a gente acompanhou os preços do milho seguindo em alta, subindo dia após dia no Brasil, mesmo com a colheita acontecendo. Agora que esses trabalhos vão se caminhando para o final, já se encerraram em algumas áreas, o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente? Bem, Guilherme, a gente viu aí que mesmo com a safra colhida, digamos assim, né, principalmente no estado de Mato Grosso, começando a finalizar também em Goiás, e, enfim, vários estados já encaminhando a colheita para o fim aí, a gente ainda vê o preço do milho subir e chegando já a 61 nos contratos futuros aí para 2020, né? E por que basicamente a gente tem visto isso? Basicamente é porque o produtor de milho, que também é o produtor de soja em alguns estados, ele está capitalizado, ele vendeu bem antecipado essa safra de milho, o que colheu soja, colheu e vendeu a valores, digamos, atrativos, então o produtor está capitalizado, ele senta, digamos assim, ele senta em cima dessa produção e só quer negociar a valores mais altos. Então o que a gente tem visto é que há, de certa forma, uma retração dos vendedores e não digo uma dificuldade, mas eles querem segurar o máximo possível para vender esse milho ao maior preço possível, entendeu? Então, é um dinamismo de mercado que dificulta para que a gente veja o preço reduzindo aí, mesmo no período de safra, entendeu? E agora a gente acompanhou, né, essas cotações em alta, como você comentou, passando aí dos R$ 60, chegando nos 63 também, lá naqueles patamares recordes do mês de março. A gente pode ter mais altas, aonde vai parar esse preço do milho? Não é descartado alta, por quê? Porque a gente ainda tem, digamos assim, um teto do dólar, né? O dólar pode vir a R$ 6 e isso pode, de certa forma, intensificar para que o milho chegue aos 63, aos 64, até R$ 65. Tudo isso vai depender muito do dólar, de como vai ser o comportamento do dólar. E querendo ou não, agora a gente tem muita instabilidade pelos próximos meses. Por quê? Porque a gente tem eleição nos Estados Unidos, a gente tem eleição de município aqui no Brasil. Então são fatores que vão afetar e devem continuar afetando o dólar. Mas, seguindo um dólar parado aí nesse 5,60, 5,50, a tendência agora é que com a chegada da safra norte-americana haja uma competição para exportação maior e aí o milho ele pare, digamos assim, de subir, né? A gente também tem o drive do milho paraguai e do milho argentino, que começa a se tornar mais atrativo para a importação das indústrias do sul do país. Então, assim, são drivers que podem atuar para parar de elevar esse preço no Brasil. Esse preço de 61, 62, ele vai começando a chegar próximo de um teto físico. E aí, Iago, você comentou das exportações, né? A gente viu esses números melhorando nas últimas semanas, até na segunda semana desse mês, ultrapassando a média do ano passado, mas nessa última semana já voltando a recuar do mês passado. O que a gente pode esperar das exportações daqui para frente? A gente deve ter bons volumes nesses próximos meses? A expectativa é que sim, a gente consiga exportar mais nesses próximos meses, só que assim, a gente já vê que não vai ter o mesmo desempenho da safra passada, né? A safra passada a gente exportou o recorde aí, 42 milhões de toneladas, se eu não me engano, e essa safra, assim, a gente já continua com uma expectativa de 30, 33 milhões de toneladas a serem exportadas. Isso porque a gente já está vendo o reflexo disso agora nas exportações. O mês de julho foi bem abaixo de 2019, o mês de agosto, que era de certa forma esperado que fosse maior, porque a colheita demorou mais para ser efetivada. O mês de agosto ele não está vindo muito bom, ele está vindo abaixo do que está sendo do que foi 2019. Então, assim, existe uma tendência de que a gente exporte muito milho, mas não vai ser tão bom quanto 2019. A expectativa é que não seja excelente como foi 2019 a última safra.
E aí um outro fator que pode influenciar daqui para frente no mercado é o acompanhamento das safras lá dos Estados Unidos, né, Iago? A gente viu uma redução nos índices de lavouras boas excelentes, tempestade de ventos prejudicando. O que análise a gente pode trazer dessa safra americana refletindo aqui no Brasil? Exatamente. O que a gente viu, Guilherme, é que na última segunda-feira, os Estados Unidos, o USDA, o órgão oficial do governo, finalmente soltou o impacto, o real impacto das tempestades de vento. Eles conseguiram calcular e soltaram no relatório deles o real impacto desses vendavais que deram no estado de Iowa, que é o maior produtor de milho norte-americano, e também o clima seco. O clima seco perdurou durante a última semana lá nos Estados Unidos e se afetou diretamente na qualidade da lavoura deles lá. E isso, consequentemente, deve afetar a produtividade. Então, a gente tem uma expectativa de que sim, pode ter uma pequena redução na produção, mas ainda assim os estoques dos Estados Unidos devem ser grandes. A gente estima em mais de 55 milhões de toneladas, mesmo com essa redução na produção. E isso pesa lá na frente sobre essa competição de exportação de milho que o Brasil vai sofrer com a chegada da colheita nos Estados Unidos. A partir da próxima semana, o padrão climático parece que vai dar uma melhorada, né? Então, consequentemente, a gente pode ver uma leve melhora nessas condições de lavoura de milho e soja, mas, de certa forma, ainda assim vai ter a expectativa é que tenha sim uma redução na produção. Então, Iago, para a gente poder fazer um resumo, a tendência desses preços daqui até o final do ano são deles continuarem sustentados aqui no Brasil. O que pode mexer com isso para elevar os preços seria um aumento no dólar e para baixar esses preços, um desenvolvimento bom aí dessa reta final de safra americana. É por aí, né? Exatamente, o dólar ele vai continuar como driver mais importante, como tem sido esse ano para milho, e aí o que pode impactar negativamente nos preços no Brasil é de fato uma exportação um pouco mais fraca do que a gente imaginava, a gente vê que a exportação não está saindo, e consequentemente também essa competição com o milho norte-americano. Se o milho norte-americano começar a entrar com força no mercado, a gente pode ver aí preços um pouco menores no Brasil. Iago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse momento para o milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Sempre bom falar aqui com o pessoal do Notícias Agrícolas e a gente está sempre à disposição e o que precisar pode contar com a gente. Nossos relatórios estão sempre aí no mercado e fico à disposição de todos. Iago, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Guilherme. O Iago Travagini Ferreira, ele que é analista de mercado da Agrifato, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Iago, esse movimento de alta nas cotações que a gente acompanhou mesmo com o decorrer dos trabalhos de colheita, agora que essa colheita vai sendo finalizada nas principais regiões produtoras, Mato Grosso já finalizou, Goiás se encaminhando para o final, Paraná também já na parte final dessa colheita, a tendência é de manter essas cotações sustentadas. O produtor de milho está bastante capitalizado, primeiro porque ele já vendeu boa parte dessa produção antecipada com preços altos e segundo porque ele já veio capitalizado da última safra de soja também. Então, nesse momento, o Iago destacando que o produtor senta em cima daquele milho que ele ainda tem disponível, espera preços ainda melhores para poder negociar e esse deve ser o cenário daqui até o final do ano. O que pode mexer com esse cenário, primeiramente, é o dólar. O Iago destacando que uma elevação nessa cotação do dólar ante ao real pode elevar ainda mais esses preços do milho, chegando até mesmo na casa dos R$ 65 a saca, com o dólar próximo aos R$ 6. Mas caso esse dólar permaneça nesse patamar de hoje, as cotações seguem sustentadas. O Iago destacando que as eleições norte-americanas podem mexer bastante com esse dólar, então esse é o primeiro ponto que o produtor precisa ficar bastante atento. O segundo deles seria o volume de exportação e a competitividade do milho norte-americano. Iago destacando que as exportações brasileiras ainda são estimadas entre 33 e 35 milhões de toneladas, um volume alto, mas abaixo da última safra do último ano 2019, que foi o recorde dessa exportação. Então, uma menor exportação poderia pressionar esses preços para baixo. O que pode impactar nessa menor exportação é justamente a competitividade do milho norte-americano.
o Iago destacando o último relatório do USDA para as lavouras norte-americanas, reduzindo a qualidade desse milho, reduzindo as expectativas de produção, mas ainda assim deve ser uma safra bastante volumosa, uns estoques grandes dos Estados Unidos que podem entrar no mercado e aí pressionar esse preço do milho para baixo. Então, fazendo esse resumo final, preço sustentado para o milho, produtor atento no dólar e também no desenvolvimento da safra americana e das exportações brasileiras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.